Mais uma vez, Deus seja louvado em nossas vidas, irmãos. E nesta noite, aqui nos encontramos para adorar, para louvar e também para receber de Deus a sua verdade. A palavra do Senhor diz que o meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. E hoje eu trouxe, há muito tempo que eu estou querendo trazer uma mensagem como essa, para esclarecer certas coisas a respeito de libertação. Nós temos visto aí muita gente falando de libertação, até eu assisto algumas mensagens, até algumas eu já conheço como que é feito, mas alguns estão falhando, vamos assim dizer, porque está faltando algo que eles não conhecem ou estão negligenciando. Eu creio que a maioria não conhece uma parte que na libertação é muito importante se conhecer. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Amém? O título da mensagem hoje é Espírito adormecido ou aprisionado. Vamos lá? Salmos 142, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. O salmista aqui está num problema, passando por um problema na sua vida, e ele está se sentindo desta maneira. De que maneira? Aprisionado. E muitos não entendem que mesmo a pessoa, ela sendo de Jesus, mesmo ela aceitando a Jesus, ela pode estar aprisionada nos lugares espirituais. Existem lugares que nós vamos mostrar no final dessa mensagem, que aprisiona as pessoas. Por quê? Porque nós vemos muitos crentes aprisionados, paralisados, sua vida não vai para frente, e se usa um monte de artifícios, até mesmo dentro das igrejas, para tentar libertar. Eu creio que, como eu estava dizendo, não é por talvez maldade, mas pura falta de conhecimento. E aqui, nesse salmo, nós vemos o desespero do salmista, por ele estar se sentindo muito mal. A pessoa se sente mal, a pessoa não consegue vencer, ela fica paralisada. Há áreas da vida da pessoa que ela não consegue e precisa de libertação. Agora, por que nós precisamos de libertação? Que muitas pessoas consideram a obra de Cristo, ela é a obra dele é completa, é essencial e não precisa ser acrescentada. Mas a obra de Cristo, para que ela seja realmente verdadeira, faz parte, além de você aceitar Jesus, a libertação também. Se não houver libertação, por isso que eu não creio que uma pessoa ela consiga hoje viver plenamente na graça de Deus, se não for liberto, de problemas espirituais. Porque nós chegamos na igreja com problemas. Aceitamos a Jesus, glória a Deus. Mas os problemas sumiram? Muitas pessoas enfrentam problemas até o dia de hoje, desde o momento em que ela aceitou a Jesus. Isso mostra que há um processo para que a pessoa ela consiga alcançar aquilo que Jesus veio trazer para nós, vida e vida com abundância. Se deres ouvido, comereis o melhor desta terra. Eu, Senhor, supro todas as suas necessidades. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós já fomos curados, sarados. A Bíblia diz em Efésios também, todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Se o Senhor é teu pastor,
nada vai te faltar. Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Então, todas essas promessas são para aqueles que aceitaram Jesus. Mas nós não vemos, na maioria das pessoas, né? Claro que nós nunca vamos ser perfeitos, porém, nós temos que evoluir em todas as áreas. Quando eu falo sempre, né? Se for para você vir para a igreja, aceitar Jesus, e a sua vida continuar na derrota, então não valeu a pena você aceitar Jesus. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, Ele nos liberta. Isso está lá em João capítulo 8, 35. Mesmo nós que aceitamos a Jesus, nós precisamos de libertação e cura interior. Isso é pouco difundido nas igrejas que, entre aspas, eles falam de libertação. Nós vemos uma mascaração aí, uma máscara, né? Muito grande, e as pessoas não entendem, né? Mas hoje, quem assistir essa mensagem, você que está pelo YouTube, você vai entender o que é realmente uma libertação e como ela funciona e aonde você pode estar aprisionado, mesmo sendo crente. Mas por que eu estou aprisionado? Porque na sua vida há áreas que você não consegue vencer. Há áreas que você não consegue alcançar a promessa que Deus te deu. E Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Agora, não estou aqui para culpar ninguém. Eu estou apenas para esclarecer, para que as pessoas, a fé vem por dar ouvido. Quando você conhece uma verdade e você começa a obedecer, crer naquela verdade e buscar naquela verdade, Jesus faz a parte dele. Há um grupo de pessoas que acha que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, imediatamente a pessoa tomou posse. Não, imediatamente nós temos direito a tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Por exemplo, eu aceitei a Jesus, eu tenho direito à salvação, sim ou não? Sim. Porém, se eu viver no pecado, eu vou ser salvo? Não, mesmo eu tendo direito, mesmo eu tendo aceitado a Jesus. Assim também são todas as áreas. Eu tenho direito à cura, eu tenho direito de ter libertação, tenho direito de ter cura interior, as emoções, tudo isso eu tenho direito, mas eu tenho que buscar. Aquele que me busca, me encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, vai receber. Amém? Vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Olha só aí, João 8, 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então quem liberta é Jesus, não é pastor, não é igreja, não é campanha. Vou falar um pouquinho daqui a pouco, né? Que muita gente cai nessa negócio de campanha, né? E não entende que isso é um engodo e que muitos acham, né? Porque às vezes vê sinais, né? Que aconteceu na vida de um ou de outro, acha que foi por causa daquilo. Só de pensar nisso já está errado. Porque quem liberta, quem que é, irmãos? É Jesus. Não pode ser um salzinho, não pode ser um pãozinho, não pode ser um amuletozinho, um amuleto. Tem que ser Jesus. E Jesus é a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz, não fará imagens nenhuma do que há no céu e na terra e debaixo dela, e não poderá se prostrar diante dela. Então, quando eu pego um amuleto, seja lá o que for, de campanha, eu estou depositando a minha confiança naquilo. Não, eu glorifico a Deus. Não, mas a tua confiança está naquilo. E a Bíblia diz que não há só há um intercessor entre Deus e o homem. Quem que é? Jesus. Eu não posso usar um outro artifício para que eu possa alcançar a graça de Deus, a não ser Jesus, porque é Ele que nos liberta. Não é o pastor, não é a igreja, não é a religião, somente Jesus. Agora, existe atos proféticos? Sim, nós cremos em atos proféticos. Porém, o ato profético é uma coisa que Deus manda fazer. Geralmente, atos proféticos são individuais, não coletivos. Por que não pode ser coletivo? Porque cada caso é um caso.
cada caso é um caso. Cada pessoa tem uma iniquidade diferente da outra. Então, o que serve para mim, talvez não serve para você. Então, cada um tem que depositar fé naquilo que Deus fala. Então, atos proféticos existem e claro que nós fazemos. Um exemplo, a Santa Ceia. É um ato profético para aqueles que são salvos. Nós comemos do pão. Atos proféticos é tudo aquilo que nós pegamos fisicamente e que vai repercutir no mundo espiritual. Nós temos uma mensagem no nosso YouTube que é Minha Carne e Meu Sangue. Eu falo muito desse ato profético chamado Santa Ceia. O batismo é um ato profético, né? Quando nós nos batizamos, nós estamos o quê? Demonstrando espiritualmente que nós temos sido sepultados para a velha criatura. Eu decidi deixar minha velha vida e a partir do momento que eu saio do batismo, eu agora sou uma nova criatura. Mas isso também não me dá direito a ter uma vida liberta. Aí começa o processo. Eu tenho direito, porém eu tenho que conquistar, eu tenho que buscar. E muitas pessoas sofrem dentro da igreja porque não têm o conhecimento do que realmente é libertação, o que realmente é cura interior. Mesmo sendo salvos, são muitos que não conseguem desfrutar da vida abundante. É porque muitos ainda se encontram com áreas de sua vida aprisionadas em prisões espirituais. Isaías 42, 20 e 22. Irmãos, muitas pessoas se encontram ainda aprisionados, né? E não há como você conseguir libertar uma pessoa através de campanhas. Me desculpa, mas não tem como a pessoa acreditar. Por quê? Se a pessoa está aprisionada, porque tem uma legalidade. A legalidade só se quebra com confissão de pecado, arrependimento e confissão de pecado. Jesus não mandou fazer campanha. Jesus mandou fazer o quê? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Mas as pessoas pegam algo, gostam de mistificar certas coisas. É apenas, eu não lembro de que Jesus falar dessas coisas. Ah, mas Jesus cuspiu na terra, fez uma massa, colocou lá com cuspe, com terra no olho dele. E isso, claro, aconteceu. Mas eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio, que aquele homem não tinha nem o globo ocular. Então Jesus, como o homem foi feito da terra, ele fez da mesma forma que Deus fez para fazer o Adão. Pegou a terra e colocou nos olhos dele, fez uma bolinha e mandou ele lavar. Quando ele foi lavar, ele voltou a enxergar. Pode ter sido, ou estava faltando algum elemento no globo ocular, mas não quer dizer que agora eu vou fazer isso. Eu vou mandar todo mundo, tem gente que fica cuspindo nos olhos das pessoas e assim por diante. A fé da pessoa, irmãos, ela pode ser alicerçada em qualquer coisa. Nós vemos que pessoas idólatras alicerçam a sua fé em quê? Imagens, esculturas. Aí nós vamos lá em Isaías 42, vamos lá, Isaías 42, acho que é versículo 8, depois a gente volta em Isaías 42. Aqui também. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Põe uma outra tradução, fazendo favor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. A grosso modo, a gente pode falar, levar em consideração essas imagens que fazem para adoração de santos, essas coisas aí. Mas não é só isso, qualquer imagem. Porque se for lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, está escrito: não fará para ti nenhuma imagem do que há no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Não prestará cultos a ela, não adorarás e não prestará cultos a ela. Por quê? Porque eu sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta gerações. Aí no versículo 20, do 42 a 22, diz o seguinte: você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão,
tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo, devolvam. Então aqui o Senhor, claro que ele está falando de prisões físicas, no texto de Isaías, mas a palavra de Deus é espiritual. Ele está dizendo que tem aquele povo que não obedece à palavra de Deus, eles têm um lugar onde eles vão ficar o quê? Aprisionado. E uma pessoa aprisionada, ela não pode sair de onde ela está. Ela não pode chegar aonde ela quer chegar. Ela não pode desfrutar daquilo que está fora da prisão. Agora, o motivo por que a pessoa ela é aprisionada espiritualmente, nós vamos entender hoje. Nós vamos entender quais são os lugares aonde as pessoas ficam aprisionadas. Nós vamos entender também quais são os motivos que levam uma pessoa a ser aprisionada, ou seja, a ficar aprisionada espiritualmente. Isaías 61, 1. Jesus, como nós já vimos, ele veio para nos libertar dessas prisões. Olha o que ele disse, ele leu esse versículo, quando ele começou o ministério dele. Ele abriu em Isaías 61, 1. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. Por quê? Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, que é o evangelho do reino. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, que estão realmente sofrendo, anunciar liberdade aos cativos, ou seja, tem pessoas que estão presas em cativeiros e libertação das trevas aos prisioneiros. Então existem dois tipos de prisões. Uma é chamado cativeiro e a outra é chamado prisão também. Ou seja, nós vamos entender mais à frente que esses dois lugares são lugares espirituais. Cativo, então, ele veio libertar. Jesus é que liberta. Ele veio libertar as pessoas que estão no cativeiro, ou seja, estão cativos naquele cativeiro. Cativo demonstra uma pessoa estar presa em um cativeiro sob a ação do inimigo. Então, a pessoa tem um inimigo. Quando uma pessoa ela é levada a um cativeiro, ela é sequestrada, ela é levada naquele lugar e ela está presa lá porque ela fez algo de errado? Não. Alguém maldosa, aproveitou de uma brecha, de uma oportunidade em que eles não estavam vigiando, sequestrou aquela pessoa e levou aquela pessoa para um cativeiro. E aí o que acontece, irmãos? No mundo espiritual é a mesma coisa. Uma pessoa que foi levada para um cativeiro é uma pessoa que tem uma legalidade, mas vinda da iniquidade. Vamos lá em Isaías 59, versículo 1 e o 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Veja, não é Deus que não quer salvar a pessoa, não é Jesus que não quer libertar a pessoa. Nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Não é Deus que não está ouvindo a tua oração, mas o quê? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então a pessoa que está em iniquidade, ela está separada. Uma pessoa que está num cativeiro, ela está separada da família, ela está separada da sociedade. Se nós formos fazer uma analogia com o mundo físico, é assim que nós temos que fazer. A Bíblia diz lá em Romanos que nós conhecemos toda a obra de Deus pelas coisas criadas. Agora, veja, a iniquidade te afasta de Deus. E o pecado, olha lá. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado não deixa Deus ouvir aquela pessoa. Então são duas punições que essas prisões espirituais trazem às pessoas. Se ela estiver presa por causa da iniquidade, ela não vai ter contato com Deus. Ela vai ficar lá. Por quê?
porque a iniquidade afasta a pessoa de Deus. Agora, se ela estiver presa numa prisão por causa do pecado, Deus não consegue ouvir ela. E quem é que Deus, qual que é o intercessor entre Deus e os homens? Jesus. Só Jesus pode libertar a pessoa do cativeiro e de uma prisão também espiritual. Por isso que a palavra de Deus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, disse Jesus. Voltando lá então, Isaías 61, onde nós estávamos. Então ele diz o quê? Ele enviou, Jesus foi enviado para cuidar do coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então, essas duas prisões nós já vimos. Ou seja, o cativeiro, irmãos, é uma pessoa que leva ela a ser presa. É a mesma coisa. A iniquidade não foi a pessoa que pecou. O que é a iniquidade? É aquela maldição familiar que está vindo de geração em geração. A pessoa tem culpa? Não. Ela não fez nada de errado. Mas o pai, vamos assim dizer, o pai é muito rico, um grande empresário, tal. Aí o sequestrador vai lá e sequestra o filho para pedir o quê? Dinheiro. O filho tem alguma coisa, fez alguma coisa errada? Não. Mas por que aquele menino, aquele filho foi preso? Por causa do pai. Porque o pai tem dinheiro. É assim que eles fazem. Eles sequestram por causa disso. Então Satanás sequestra pessoas, aprisiona pessoas no cativeiro por causa do pecado dos antepassados. Eles não são culpados, mas eles recebem o quê? A consequência do pecado dos seus antepassados. Então o erro, né? A gente vê muitas vezes aí, teve um caso no Brasil, daquele japonês, né, que o próprio empregado foi lá e matou o filhinho dele. Depois ele virou deputado, eu não sei como que eu esqueci o nome dele. Os Richthofen, né, a menina lá, foi lá, matou os próprios pais. Para quê? Junto com os namorados lá, para receber o quê? Dinheiro. Então, veja, a morte lá não veio por causa deles. Outras pessoas praticaram. Então as pessoas, elas são aprisionadas, né? Por quê? Por causa de pecados que estão vindo de geração em geração. Nós temos várias mensagens no nosso YouTube, tem uma mensagem que fala sobre as duas sementes, fala muito sobre isso. Tem a mensagem que a gente fala que traumas, lugar de destruição. Eu falo sempre sofrimento, mas é destruição. Traumas, lugar de destruição. Assistem essas mensagens. E tem aquelas outras mensagens que falam de iniquidade. Está lá no título. Vocês vão aprender sobre iniquidade. Não vou entrar nesse mérito, porque eu quero falar de aprisionamentos nesta noite. Amém? Então, o cativo, ele é levado por causa do pecado de alguém. Mas e a prisão? Se uma pessoa está presa numa prisão, porque ela cometeu um delito, um crime. Então, quando uma pessoa vai presa numa prisão, é porque ela cometeu alguma coisa fora da lei. Então, toda pessoa que está numa prisão espiritual, é porque ela está no pecado. Quanto o cativeiro, quanto também a prisão, é necessário que haja arrependimento e confissão de pecados, para que em ambas as pessoas sejam libertas. Não tem outro, não adianta levar cruzinha, rosinha, pãozinho, que de prisão espiritual, somente com arrependimento e confissão de pecado. Agora, algumas pessoas às vezes não estão aprisionadas na prisão espiritual, e por isso que ela não alcança alguma coisa. O que está faltando na pessoa? Fé. A fé vem por onde? Por dar ouvido. Deu ouvido ao pastor, deu ouvido ao sacerdote. O sacerdote falou, essa imagem aqui vai te dar isso, esse amuleto aqui vai te dar isso, 7 semanas você vai vir aqui e você vai receber essa graça. A pessoa tem fé, a fé é a certeza das coisas que se espera,
não é uma legalidade, é falta de fé. É o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele estava andando sobre o mar, quando ele deixou de dar ouvido à palavra de Deus, ele começou a afundar. A fé agrada ao Senhor. O centurião, o problema, a fé do centurião fez com que o empregado dele ficasse curado e assim por diante. Então, a fé das pessoas faz com que muitos demônios, alguns demônios, se submetam. Lá no livro de Tiago diz, se você fizer a oração da fé, é em Tiago, os seus pecados serão perdoados. Agora, você não pode generalizar. Ah, mas se eu fizer a oração da fé, todos os meus pecados. Espere, que pecado que você cometeu que trouxe aquela maldição na sua vida? Qual foi o pecado? Cada caso é um caso. Cada pecado, Deus, ele age de uma forma. Porque nem o jovem rico, qual que era o pecado dele? De amar o dinheiro. E o que ele tinha que fazer? Jesus falou para ele, o que você tem que fazer para ir para o céu? Você vai ter que vender tudo que você tem. Qual que era o pecado de Zaqueu? Ele era ladrão. E qual que foi o que ele teve que fazer para ele alcançar a salvação na família dele? Vender tudo que tinha e dar para os pobres. Né? Devolver tudo aquilo que ele tinha roubado para as pessoas. Essa era a atitude que eles tinham que tomar. Então, alguns pecados, né, que nós não está ligado a outras pessoas, por exemplo, eu estou doente por causa que eu estou com mágoa de alguém, com raiva de alguém. Eu não perdoo alguém. Eu posso fazer a oração da fé, posso ser ungido, pode vir o maior pastor, até o próprio Jesus, orar por mim que eu não vou ser curado. Mas por quê? Porque Jesus falou que eu tenho que perdoar o meu irmão. Se eu não perdoar o meu irmão, nenhuma oração vai acontecer. Agora, quando eu perdoo, aí eu faço a oração da fé, as coisas acontecem. Mas eu tenho que pedir perdão. A Bíblia diz, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Agora, todo pecado tem que ser arrependido. Tem que haver o arrependimento e a confissão desse pecado. Porque se assim não acontecer, não há como quebrar a legalidade. O que leva uma pessoa a estar aprisionada, seja em um cativeiro espiritual, seja numa prisão espiritual, é o pecado. E o pecado consciente, ele é muito mais, né? O que é um pecado consciente? Aquele que a pessoa já se converteu, já sabe qual que é a verdade e ainda está continuando, né? Porque o orgulho não deixa, nós vamos falar desse orgulho, porque o orgulho hoje é o maior inimigo de uma pessoa para que ela não se arrependa. O orgulho mata. O orgulho traz câncer, o orgulho traz tudo que é de mal, de pior para uma vida de uma pessoa. Por isso que Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele abençoa os humildes de coração, diz a palavra do Senhor. Voltando. Então, a pessoa que está preso demonstra barreiras que o impede de sair de um lugar, ou seja, de uma prisão. Então, toda prisão tem a cela, tem a grade lá, ninguém sai de lá. Então, a pessoa aprisionada, ela está lá por causa do delito dela, do pecado dela, e ela não consegue sair de lá, porque ela foi presa por causa do erro dela. Agora, a pessoa que está no cativeiro, ela está sendo presa porque uma outra pessoa errou ou está errando, levando aquela pessoa para um cativeiro. No lugar de aprisionamento, o espírito do homem está morto. Está morto. Não consegue resistir. Mas então, por que Jesus precisa entrar? Porque quem traz vida? Só Jesus. Então não é o pastor que vai lá no cativeiro levar a vida. Só quem leva a vida para uma pessoa que está no cativeiro é Jesus. Mas para Jesus entrar lá onde ele está, aquela pessoa precisa se arrepender do seu pecado. Gênesis 2:17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, preste atenção no que eu estou falando, irmãos. Todos nós vemos de Adão e Eva. Isso é fato, né? A primeira semente é Adão e Eva.
Deus disse para eles, deu um mandamento para eles: não coma do fruto do conhecimento, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Todos nós nascemos debaixo dessa maldição. A iniquidade é isso. A iniquidade está vindo desde Adão e Eva. E os nossos pais, os nossos antepassados, só foram reforçando aquilo lá. Foram reforçando, e as pessoas foram piorando. E nós estamos vendo no mundo inteiro. A palavra do Senhor Jesus falou o quê? Que nos finais dos tempos, o amor de muitos esfriaria por multiplicar a iniquidade. Então, cada geração que está vindo, a iniquidade está piorando na vida das pessoas. Teve uma época que a coisa ficou tão feia, que Deus falou: vou tirar toda a humanidade da terra. Foi na época do dilúvio. Aí, porque a iniquidade, o pecado naquelas pessoas estava já... As pessoas não tinham mais nada de Deus. Era tudo de Satanás. Porque as pessoas estavam mortas. O pecado vai matando o espírito da pessoa. Ou seja, vai aprisionando as pessoas no lugar de aprisionamento espiritual. Vem a iniquidade, vem o pecado da pessoa, vem a iniquidade, vem o pecado da pessoa. O pecado que nós cometemos fortalece a iniquidade que já está em nós. Por isso que conhecereis a verdade vos libertará. E aí Deus falou: vou acabar com a humanidade, vou mandar um dilúvio. Mas encontrou um homem justo e íntegro, chamado Noé. E por causa de um justo, Deus salvou a humanidade de novo. Mas o Senhor disse: olha, quando eu voltar, quando Jesus voltar não, quando vier o arrebatamento, tiver tudo aí, o que vai acontecer? Ele falou: eu vou encontrar a terra conforme na época de Noé e conforme na época de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não foi destruído, né, a princípio, porque lá dentro tinha um único que era também justo aos olhos de Deus, que era o Ló. Mas assim que Ló saiu, o que aconteceu? Veio a destruição. Assim que a igreja for arrebatada, virá a destruição. Então Jesus deixou muito bem claro que esses serão os finais dos tempos. Quando nós, o mundo estiver completamente iníquo e completamente pervertido sexualmente. E enquanto tiver a igreja que intercede, foi a mensagem que nós pregamos sobre domingo, sobre isso, sobre o intercessor. Eu já tenho uma mensagem no YouTube que é sobre intercessão, mas virá agora mais à frente, não sei quando, uma mensagem sobre o intercessor. Foi a mensagem de domingo. Então, enquanto houver um intercessor justo aqui na terra, Deus não destrói. Mas vai chegar uma hora que ele vai ter que levar a igreja. Aí vai ser como Sodoma e Gomorra. Haverá a destruição. Voltando aqui à palavra do Senhor. No início, antes do pecado, o espírito do homem, do Adão e da Eva, dominavam a alma. E que dominava o corpo. Então isso tem que ficar bem claro. Todos nós somos formados de um corpo, de uma alma e de um espírito. Então quando Deus soprou, o corpo é físico. Agora a alma e o espírito, eles andam juntos. Porém, o espírito é da onde Deus comanda a alma, para a alma comandar o corpo. Quando houve o pecado, isso foi rompido. O espírito morreu. Essa morte que ele diz em Gênesis 2, morrerás, se comer, morrerás, não foi morte física, literalmente. Foi uma morte, foi uma separação espiritual entre a alma e o espírito. Ou seja, não que a alma do homem se separou do espírito, é que Deus não mais conseguia falar através do espírito à alma. Foi rompido o relacionamento entre Deus e o homem espiritual. Deus é espírito e o homem também é espírito. Nós somos espírito. Mas a alma é aquela parte pensante, onde nós temos as vontades, os desejos, onde habita o livre-arbítrio, onde nós temos a decisão, onde nós praticamos tudo aquilo que nós raciocinamos. E o nosso corpo obedece. E quando aquilo que a alma manda o corpo fazer está fora da palavra de Deus, isso é chamado de pecado.
Pecado é o corpo obedecer, falar, entender, pensar, desejar aquilo que a palavra de Deus, que é a verdade, condena. Então, desobedecer a palavra de Deus traz esse mal, o pecado. O pecado gera aprisionamentos, tanto espiritual em cativeiro, como também espiritual em uma prisão. Voltando aqui então, 1 Tessalonicenses 5, 23. Aí veio Jesus para restaurar esse espírito que estava adormecido. Espírito que estava adormecido. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele veio para quê? Para isso. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Então quem santifica é Deus. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus voltar, nosso corpo não pode estar cometendo pecado, nossa alma e o nosso espírito também não pode estar em pecado. Para quê? Por quê? Para que a gente possa ir com Deus. Então, Jesus veio para isso. Mas para ele conseguir isso, ele teve que morrer na cruz. Ele entregou a vida dele pela vida. O que é vida? A parte espiritual. A parte física é física. O espírito sai do nosso corpo, imediatamente o corpo ele desfaz e vai apodrecendo e vai embora. Nós estamos aqui, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Na verdade, o que nós estamos aqui procurando, né, um jeito, né, conforme a palavra de Deus, nós estamos vivendo, né? Por que nós estamos vivendo essa vida? Nós estamos nos preparando para voltar para a casa do Pai. Tudo aqui é uma preparação para voltar para a casa do Pai. Um dia todos nós vamos voltar para a casa do Pai. Agora, só que Ele quer encontrar a gente assim, espírito, alma e corpo irrepreensível. Ou seja, sem nenhum pecado, mas dá para viver sim santidade. Mas e a pessoa que ela está aprisionada? Satanás fala, mas eu não vou deixar essa coisa ser tão fácil assim. Aceitou a Jesus? Não. E o que eles fizeram de errado? Né? E o que eles fizeram para mim? E o que eles deram legalidade por pecar, por me obedecer? Eles eram meus, eu não vou deixar eles voltarem para a casa do Pai, porque eu não posso mais voltar. Eu e os meus demônios não poderemos mais voltar para a casa do Pai. Eu vou levar um monte para mim também. E como que ele faz isso? Fazendo com que as pessoas continuem a desobedecer a palavra de Deus, enganando, mentindo e fazendo com que as pessoas achem o errado como certo. O errado é errado, o certo é certo. Mas ele quer fazer com que as pessoas aceitem o errado, o que está fora da palavra, como certo. Gênesis capítulo 2, 7. Deus criou o homem espiritual através do seu sopro. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Claro, ele é espírito Deus. A parte espiritual foi colocada dentro do homem. Espírito e alma. O corpo ele fez com as mãos, um boneco lá. Deus falava ao espírito, Jó 32, 8. Olha isso aqui. Deus nunca falou à alma e não fala na nossa alma. Quem fala na nossa alma é o diabo, para tentar nos enganar. Deus sempre vai falar no nosso espírito. Por isso, para que eu e você, né, possamos ser salvos ou não pecar mais, nós temos que ouvir a voz do Espírito. Jesus, lá em Coríntios está dizendo, se o meu espírito se unir com o Espírito de Deus, nos tornaremos um só. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Pega uma outra tradução. Na verdade, há um Espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Então, Deus, ele já é claro que dentro de nós tem um Espírito e é através desse Espírito que Deus faz com que a gente entenda. Agora presta atenção.
Como que nós entendemos? Através da alma. A alma é o raciocínio. Mas essa alma está contaminada com pecado. Ela gosta de fazer, ela acostumou, viciou, tem legalidade. Tem um pecado lá, tem um aprisionamento, tem uma área da pessoa na área da sexualidade, que a pessoa ela é muito perversa sexualmente. E aí o que vai acontecer? O diabo fala assim, não adianta. A alma nunca vai falar, nunca vai dar ouvido ao Espírito dizendo isso está errado. Porque Satanás já convenceu aquela pessoa que fazer aquilo é normal. Vou dar um exemplo aqui. Homossexualismo, que a Bíblia diz que é abominação. Respeitamos todos, cada um faz o que quer da sua vida. Mas eu estou falando conforme a palavra de Deus. Tenho amigos homossexuais, nada contra a pessoa, mas espiritualmente eu estou falando. Né? São ótimas pessoas, às vezes muito melhores do que pessoas que estão vivendo uma vida hétero. Mas eu não estou falando de comportamento, eu não estou falando de personalidade, eu estou falando de espiritualidade. Então o que acontece? O inimigo convence a alma da pessoa que aquela pessoa não nasceu homem, mas tem que gostar de homem. E assim vice-versa. Agora, por que ele tem esse pensamento? Por que ele não, mesmo ele lendo na Bíblia, ele não consegue mudar o pensamento? O Espírito de Deus não consegue convencer aquela pessoa que realmente ela está errada. Porque tem uma legalidade. O pecado, porque tem uma área, nessa área da vida dela, tem um aprisionamento no mundo espiritual. Ou por cativeiro, a maioria dessas pessoas estão presas por causa de cativeiro. Abusos sexuais, violência sexual, falta de paternidade e assim por diante. Tudo isso, nós vamos ver daqui a pouco, causa esse tipo de comportamento das pessoas. Amém? Então, mesmo você ouvindo, uma pessoa que mente, né? Vamos falar agora de emoção. A pessoa que mente, ela sabe que o pai da mentira é o diabo. Mas ela prefere servir ao diabo, porque se ele é o pai da mentira, ele precisa de uma mãe para gerar a mentira, porque a mentira é a filha. Então, quando eu minto, eu estou dando à luz a filha do diabo, que é a mentira. E se eu estou dando à luz a filha do diabo, que é mentira, eu estou negando o filho de Deus, que é Jesus, que é a verdade. Eu estou dizendo, Jesus, eu não quero o Senhor, porque o Senhor é a verdade. Eu quero Satanás, porque Satanás é mentira. Então, quando eu gero uma mentira, eu estou gerando a filha do diabo. Mas por que a pessoa, mesmo sabendo disso, ela não consegue parar de mentir? Porque tem uma legalidade no mundo espiritual, onde Satanás fala, mesmo ela ouvindo, Satanás consegue falar na alma dela, muito mais forte, e o livre-arbítrio daquela pessoa vai sempre decidir por aquilo que Satanás, porque Satanás tem ela presa lá no inferno, no Sheol, num lugarzinho, que nós vamos ver os lugares, aonde as pessoas de lá comandam a vida. Não, você vai ficar aqui, é eu que mando na sua vida. E assim a pessoa começa a obedecer. O novo nascimento. Então nós aceitamos a Jesus e recebemos um novo nascimento. A pessoa passa a ser instruído novamente pelo Espírito de Deus, o que eu estava falando. Vamos ver? Efésios 4, 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O velho homem é aquela pessoa que era antes de aceitar Jesus. Que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou seja, pelas vontades do engano de Satanás. Satanás só engana, né? Enganou a Eva. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais, volta lá no 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Então a sua mente tem que mudar, tem que ser renovada. Mais um. E vos revistais do novo homem, uma nova pessoa que pensa e age diferente. Se eu penso diferente, eu vou agir. Agora presta atenção, deixa eu terminar esse versículo. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Presta atenção, volta no outro versículo.
e vos renoveis no espírito da vossa mente. Por que no espírito? Porque o espírito e a mente, elas andam juntos. Agora, essas pessoas que só pregam sobre mentalidade, mentalização, isso é nova era, né? Que surgiu hoje, está dentro da igreja. Veja que, como que uma pessoa vai ter uma mente, segundo, cativa a Deus, se ela tem uma legalidade espiritual? Enquanto a pessoa não quebrar, não tirar ela do aprisionamento espiritual, ela nunca vai pensar e nunca vai exercer a verdade. Ela nunca, por quê? Porque Satanás segura ela no espírito. É o espírito da pessoa que está aprisionado. Nós vamos entender isso agora, daqui a pouco, quer dizer. Voltando aqui. Assim, aprenderemos o que vem de Deus e o que vem de Satanás verdadeiramente. Quando a nossa alma for novamente, né, ela passa a aprender novamente através do Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia diz, erreis por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Essa aqui é a palavra da verdade. Há uma guerra. Não, eu sei, apóstolo, eu jejuo, mas eu não consigo aceitar, não consigo obedecer, porque tem legalidade. A legalidade não te deixa. Voltando. Como as pessoas são aprisionadas? Esdras 7, 26. Vou dar várias portas que fazem com que as pessoas sejam aprisionadas espiritualmente, né? E também de iniquidade. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus, a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer desenterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Então, claro, isso aqui era uma lei para as pessoas daquela época, mas a palavra de Deus, ela é espiritual. Nada vem do nada. Tudo que aconteceu na Bíblia, no mundo espiritual, é tudo espiritual. Mas ele trouxe a vida fisicamente. Essa nossa vida que nós estamos vivendo hoje, ela é espiritual. Quando a gente olha para os inimigos do povo de Israel, todos eles, amalequitas, todos esses, aquele filisteu, todos eles são demônios. Quando Daniel orou lá e veio o anjo disse, ó, o príncipe da Pérsia, demônio, é um principado demoníaco. Então, o da Grécia depois, o anjo Miguel veio e me ajudou, eu trouxe para você o que há de acontecer. Tudo isso é espiritual, mas lendo literalmente é a letra mata e o espírito que vivifica. A sua vida está na palavra de Deus, nunca vai mudar. Jesus falou, eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje, serei o mesmo para todos sempre. Ou seja, é uma roda, irmãos. O que passou Davi, você pode passar hoje. O que passou Moisés, você pode passar hoje. O que passou Gideão, você pode passar hoje. Toda é a mesma coisa, não vai mudar. O que nós precisamos é aprender, analisar e ter discernimento. E o Espírito de Deus nos mostra isso. Então, como que as pessoas são aprisionadas? Por causa do pecado, direto ou indiretamente. Por que indiretamente? Às vezes foram o pecado dos seus antepassados, não foi você. O indiretamente te leva a um cativeiro, o direto te leva a uma prisão. Feridas de alma, né? A alma da pessoa foi ferida, desprezo, a pessoa passou por humilhação, a alma foi ferida, né? Houve uma falta de paternidade e assim por diante. Pactos realizados com trevas. Tem muita gente que já fez pacto com trevas e não sabe. Idolatria, com todos aqueles pactos que você fez, porque o Senhor diz, não faça imagem nenhuma. Tem que ser quebrado, irmãos. Não, mas eu aceitei Jesus. Eu sei que você aceitou Jesus. Agora você tem Jesus para quebrar isso na sua vida. Se não confessar o pecado, se não se arrepender do pecado, você pode ter problema. A idolatria, lê lá Romanos capítulo 1, irmãos, não vou entrar nisso daqui, é muito. Você vai ver que a homossexualidade vem da idolatria. Está lá. Qual foram os deuses que adoraram? E assim por diante. Temos que ler a Bíblia, irmãos. Temos que entender o que está acontecendo. Pactos realizados com trevas, idolatria, pactos com pessoas do mundo, esoterismo, músicas, né? E assim por diante. Decretos malignos, às vezes você falou
alguma coisa, o pai falou para você, você nunca vai vencer na vida, você não vale nada. Tem gente que fala assim, eu nunca mais vou falar mais nada. Não falo mais nada nessa casa. E aqueles que quando morre alguém, ai, leva comigo, me leva com você, me leva. A pessoa ela está aprisionada, ela está morta com aquela pessoa naquele momento, porque decretos têm poder. Pelas tuas palavras você vai ser julgado. Pelas tuas palavras você vai ser abençoado, você vai ser amaldiçoado. Todo decreto, maldição que você lançou, maldição que você ligou com outra pessoa, todos esses decretos vai te aprisionar no mundo espiritual. Por quê? Porque Deus condena essas coisas. Condena essas coisas. E não adianta, irmãos. E muitos crentes fazem ainda isso. Muitos crentes fazem. Por isso que ainda continua doente, por isso que continua com problema, continua do mesmo jeito que era antes. Tem gente que era fofoqueiro. Aí veio para a igreja, aceitou Jesus e continua fofoqueiro. Não adiantou. Aceitou Jesus, mas é fofoqueiro. Fala mal da vida dos outros. Então, veja, enquanto não houver um arrependimento, a quebra dessa maldição, você vai continuar sendo fofoqueiro. E assim por diante. Tem gente que é pessimista, sempre foi pessimista. Aceitou Jesus, continua pessimista. Então não adianta. Essa pessoa precisa de libertação. E não é através de uma cruzinha, de uma campanha que você vai conseguir. Por quê? Porque existe uma legalidade no mundo espiritual. Ou num cativeiro, ou numa prisão espiritual mesmo. Abusos sexuais, molestações sexuais, com abuso e violência, isso traz prisionamento. Tentativa de aborto e prática de aborto. Quem pagou o aborto, quem incentivou o aborto, entra em tudo. Vê se acha aquele versículo, que a pessoa que é conivente ao pecado, ela vai receber a mesma paga. Está aqui em Deuteronômio, Números, Levíticos, está em Levíticos. Vamos lá. Levíticos 5:1. Se alguém pecar, por quê? Tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Então, não fui eu, mas você foi conivente. Eu falei para não abortar, mas pegou, pôs no carro e foi levar lá na clínica para abortar. Eu falei que eu sou contra o aborto, mas deu dinheiro para comprar o abortivo. Então você vai receber a mesma paga do que você fez. Por quê? Porque é a mesma coisa no Código Penal, irmãos. Eu só dirigi o carro, eu não roubei, eu não matei, não dei tiro nenhum lá dentro. Você vai receber a mesma sentença daquele que está. Por quê? Faz parte da quadrilha. É a mesma paga. E assim por diante. Claro que aqueles que fizeram vai ter um agravante, mas você vai receber a pena mínima de todos e eles um agravante, mas vai ser preso do mesmo jeito. Está dando para entender? Então, quando você é conivente com o pecado de alguém, você está cometendo o mesmo pecado e vai receber. Você está aprisionado. Mas por que você não consegue falar não? Por que você não consegue resistir? Tem alguma coisa que precisa ser tirada. Porque se tem uma coisa que o crente ele precisa entender, é que nós viemos para combater pecado, confrontar pecado, não ser submisso a ele, não colaborar com ele. Outra coisa, traumas por acidente, às vezes um acidente de carro, você viu um acidente, aconteceu alguma coisa na sua infância, em qualquer lugar você pode ficar aprisionado. Ou alguém que colocou medo de você. Tem gente que teve medo de borboleta, colocaram medo de borboleta. Aí quando o filho nasce, bota o medo de borboleta. Borboleta, borboleta. Aí a criança vai achar que a borboleta é uma coisa horrível. Começa a ter medo de borboleta. E quem passou esse medo? Os pais. Estou dando um exemplo muito raso aqui. A coisa é muito mais profunda. Falta de paternidade, né? Quando a pessoa ela é rejeitada, os pais engravidaram lá, tal, né? Falaram, é meu esse filho? Na hora a criança já sentiu o desprezo do pai, a rejeição do pai. O que tem de gente aprisionada por causa de rejeição.
Até mesmo pais que moram na mesma casa, mas só fica pensando em trabalho, rejeita o filho, só fica dando a ração, comprando as coisas, eles acham que estão sendo pais. Marido também com esposa, esposa com marido, e assim por diante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Olha essa observação aqui. Todo aprisionamento espiritual se caracteriza por relacionar-se com um determinado momento e local. Irmão, toda pessoa que ela está aprisionada está relacionado com um momento na vida da pessoa e um local que aquela pessoa esteve. Quando nós fazemos ministração de pessoas que têm pecado lá no passado, têm iniquidade, a pessoa ela volta, não é regressão não, né? Porque é um trauma, o trauma na pessoa é real. Pode ter acontecido 20 anos, para ela é real. Ela sente o cheiro que ela sentiu no dia. Ela vê tudo com detalhes, o lugar aonde ela estava. Ela lembra direitinho. Ela lembra direitinho das coisas que aconteceram. Por quê? Porque o trauma fixa no coração da pessoa, na mente dela, e ela não esquece nunca mais. E aí, quando ela é ministrada, que perdoa, né, que dá o perdão e também se perdoa, às vezes, ela, na hora, ela some aquilo, ela não consegue, às vezes, nem lembrar mais. Uma vez nós libertamos uma pessoa, ela estava no cativeiro, né? E essa pessoa, ela tinha um relacionamento com um demônio. O demônio se materializava para ela. E ela tinha relacionamento sexual com o demônio. E ele era casado, essa pessoa era casada. E essa pessoa não queria largar o demônio. Porque ele até chegou a confessar, falou, olha, se fosse para escolher entre minha esposa e o demônio, fique com o demônio. É muito mais prazeroso com o demônio. Mas eu precisava ter uma família, por isso que eu casei. E no dia da libertação dele, ele teve que pedir perdão e mandar embora aquele demônio, dizer que não queria mais. E para ele fazer isso? Chorava. Não posso deixar, não. E depois que ele conseguiu fazer isso, que estava manifestado, depois que ele conseguiu isso, ele nem mais lembrava da fisionomia que aquele demônio, porque ele não via como demônio, vinha como uma mulher muito bonita. Ele não conseguia lembrar mais o nome dela e nem como ela era, porque Jesus verdadeiramente libertou essa pessoa desse mal. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz aqui. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Por que eu disse isso? Por que Paulo disse isso? Melhor dizendo. Porque o que fica aprisionado é o corpo espiritual, irmãos. Quem sonhou? Quem já sonhou aqui? Todo mundo, né? Você vai para um monte de lugar, você conhece um monte de lugar. Às vezes você acorda até cansado. Porque você passeou bastante, você lutou, você brigou. Às vezes você amanhece. O teu corpo espiritual é que está fazendo tudo isso. Então é esse corpo espiritual que é aprisionado. Parte dele. O mundo espiritual ele é muito complexo. Parte que é aprisionada é o corpo espiritual. Lugares de aprisionamento, agora para terminar. Lugar de aprisionamento espiritual. Primeiro lugar, lugar de trevas. Isaías 9, versículo 1, 2. Ah, mas existem esses lugares? A Bíblia diz que existe. Isaías 9, 1 e 2. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Olha aí. Não haverá escuridão, a pessoa estava aflita. No passado ele humilhou a terra de Zebulão e de Naftali, tudo demônio. Mas no futuro honrará a Galileia, dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Mais um. O povo caminhava em trevas, viu uma grande luz, que é Jesus, sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Então, lugar de sombra da morte, ou lugares de trevas, é a mesma coisa. Tem uma outra tradução que diz que é lugar de trevas. Quem que foi lá libertar? Foi Jesus. A luz liberta esse povo que estava aprisionado. Aqui, olha lá. Região da sombra da morte. Lugar de trevas. O abismo. É tudo no inferno isso, viu, irmãos? O inferno se divide em vários lugares.
E cada pessoa, ela é aprisionada nesses lugares conforme o pecado, a iniquidade, a legalidade que a pessoa tem na vida dela. Para cada tipo, vai para um tipo de lugar, tipo de prisão. Se você é muito chefe de narcotráfico, você fica na prisão comum. Tem umas prisões especiais que é só para esses chefões aí e segurança máxima. Então, até aqui na terra se faz essa divisão. Assim também é no mundo espiritual. Outro lugar de aprisionamento é o abismo. É um lugar inferior, perto do inferno, ligado a Leviatã. E quem é que está nesse lugar? Os orgulhosos. As pessoas que continuam no pecado, sabendo que é pecado, mas não se arrepende. Apocalipse 9, versículo 3. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Olha lá, poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Mais um. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Escorpiões, gafanhotos, tudo demônio. Tudo demônio. Tudo. E aonde foi aberto o poço? Onde estava esse poço? No abismo. O abismo é uma prisão onde os orgulhosos estão lá presos. São ligados a Leviatã, né? Você vai encontrar isso em Isaías, você vai encontrar isso em Jó. Lugares da morte, lugares de morte, é mundo espiritual, são outras prisões. Hebreus 2,14. Lugares de morte. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, que é a Santa Ceia, também eles participaram das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Então o diabo, Jesus morreu na cruz, hoje nos dá a Santa Ceia para quê? Para que o espírito, para o império da morte não impere mais na nossa vida. Então é um outro lugar, lugar de morte. É um império, é um reino aonde a morte reina. A morte é o quê? As pessoas que não conseguiram se chegar até Deus. Outro lugar, vale da sombra da morte. Todo mundo conhece, Salmo 23, 4. É outra prisão espiritual. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, sombra da morte, lugar da sombra da morte, é outra prisão. Lugar de o Sheol, né? Tem um lugar chamado Sheol, que é inferno também. Mas tem um lugar próprio lá, dele. Isaías 14, 9. O inferno desde a profundo se turbou por ti. O inferno é o Sheol. Tem tradução que é Sheol. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro da tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os reis das nações. O Sheol, irmãos, é um lugar onde está preso aqueles governantes corruptos, pessoas que amante a dinheiro, todas as pessoas amantes ao dinheiro, todos aqueles governantes que não foram governantes, que foram líderes, que não foram segundo a palavra de Deus, está nesse lugar. E eles vão ser julgados. Vai juntar tudo. Abadom é outra prisão. Apocalipse 9:11. Abadom é lugar de destruição de famílias, ministérios e cidades. Então é de lá que vem a ordem para destruir famílias, igrejas e também cidades. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadom e em grego Apolion. Esse é o lugar. Ah, mas como que o senhor sabe? Irmão, se eu for falar hoje, nós vamos ficar aqui até meia-noite. Não, existem esses lugares. Só quero mostrar que existem lugares de aprisionamento. Estou terminando. Lugar dos chacais, é um outro lugar. Salmos 44, 19. Lugar dos chacais, onde são aprisionados pelos devoradores, aqueles que não são dizimistas, aqueles que são amantes ao dinheiro. Olha lá. Todavia tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais e de densas trevas nos cobriste.
Esse covil de chacais é um lugar de demônios. E quem está lá? Aquelas pessoas que são, só quem, né, fica lá todos os espíritos devoradores. Aqueles que estão lá em Joel, né, o gafanhoto, todos eles, é de lá que vem, é desse lugar que vem a maldição na vida daqueles que não são fiéis nos dízimos, nas ofertas. E o último, terra do esquecimento. Salmos 88, 12. A terra do esquecimento, a pessoa está assim, ó, como que ela se comporta? Lugar de infinita solidão, tristeza, abandono e rejeição. A pessoa ela é muito triste, ela se sente muito rejeitada, ela se sente abandonada por todos, ela não se sente, né, nesse mundo. Então, é a terra do esquecimento. Acaso não conheci das tuas maravilhas na região das trevas e dos teus feitos da justiça na terra do esquecimento? Isso aqui é um lugar no inferno chamado terra do esquecimento. E as pessoas que estão lá, elas têm esses sintomas: solidão, tristeza profunda, uma sensação de abandono, mesmo morando, mesmo tendo família, mesmo sendo tratada bem, ela não consegue estar neste mundo. É como se ela não estivesse nesse mundo. E ela só sente essa tristeza. Ela só sente que ela é rejeitada onde ela vai. Então ela está nesse lugar. É um lugar de aprisionamento também. Agora, como que uma pessoa, irmãos, ela pode ser liberta desses lugares? Claro, Jesus é que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem pessoas que quando ela sabe de tudo isso, ela começa a conhecer a palavra de Deus, ela começa a tomar atitudes. Ela fala, de hoje em diante eu não faço isso, Senhor, eu me arrependo por ter feito isso, por ter sido assim, 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 e houve arrependimento e confissão do pecado. Ela é liberta na hora. Mas tem pessoas que não conseguem, mesmo sabendo, ela não consegue confessar os seus pecados e se arrepender. Ela precisa ser ministrada. Ela precisa de um pastor que conhece a libertação realmente espiritual para levá-la a ela a libertação, como nós já fizemos e fazemos com muitas pessoas. Agora, o povo está sofrendo porque falta conhecimento. Não se fique enganado, esse negócio de libertação sem confissão de pecado, né? Uma vez uma pessoa chegou na igreja, manifestou um demônio, uma senhora. Aí conversando com ela, tal, o demônio manifestou e falou assim, você pode me mandar embora. Ah, é? Depois eu volto lá na esquina. Mas como que você volta? Eu faço ela fumar de novo. Aí, falei, demônio, amarrado, fica aí do lado, chamei a mulher, falei, senhora, é o seguinte, o demônio disse que vai pegar a senhora lá na esquina, não adianta eu expulsar ele, não vou expulsar, porque vai ficar 7 vezes pior a vida da senhora. Agora, se a senhora se arrepender, de coração, pedir perdão por todos esses anos ter fumado, e a partir de hoje não fumar mais, esse demônio nunca mais vai voltar. Fizemos a oração, e aí o demônio falou, pode voltar dentro. O demônio voltou. E aí, demônio? Agora tem que sair. E a pessoa se converteu realmente e nunca mais voltou a fumar. Veja, é uma decisão. Agora tem gente que fala assim, mas eu não consigo, eu já tentei largar o vício, eu não consigo. Tem legalidade, precisa ser ministrada para saber aonde está a legalidade. E a legalidade que está lá no antepassado, irmão, só o Espírito Santo revela. E Deus revela e mostra para a gente aonde está isso. Amém? Então, não creia somente em expulsar demônios, nesses atos proféticos aí que eles fazem de campanha, envelopinho daqui, dinheiro para cá, dinheiro, né? Eu creio que não é assim que Jesus nunca cobrou de ninguém para fazer ministração, para expulsar demônio e para curar os enfermos. Ele nunca pediu nenhum envelopinho de oferta para fazer isso. Foi tudo de graça. Sim ou não? De graça foi dado, de graça te dá. Agora, se você quer realmente libertar uma pessoa sem confissão de pecado e arrependimento, que está dando legalidade àquele mal, não adianta. A pessoa não será liberta. Aplauda o Senhor Jesus.